Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, tutor de Física do Ajuda dos Universitários, e hoje nós vamos estar estudando sobre a ondulatória. A ondulatória nada mais é do que a parte da física que vai estudar os fenômenos relativos às ondas, sejam elas eletromagnéticas, como a luz, ou mecânicas, como as oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. Uma onda ela pode ser definida como uma perturbação que vai ser transmitida tanto no espaço quanto no tempo e vai se repetir de maneira regular, né? Elas são formadas através de estímulo, que é chamado de fonte, e são responsáveis pela origem das ondas. De acordo com a ondulatória, as ondas são capazes de transportar energia sem transportar matéria. Se a gente for usar um exemplo, né, das ondas sonoras, o barulho do trovão ele pode ser escutado, mas ele não precisa que a matéria se desloque até os nossos ouvidos, por exemplo. Mas antes de entrarmos a fundo nos estudos das ondas, vamos primeiro entender como elas podem ser classificadas. Primeiro, em relação à sua natureza, né? Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas de duas maneiras, como ondas eletromagnéticas e como ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio material para poder se propagar, ou seja, elas podem ser propagadas tanto no vácuo quanto em determinados meios materiais. E são resultados de combinações entre campo magnético e o campo elétrico. E exemplo que a gente pode usar é a luz, ondas de rádio, radar, micro-ondas, ondas de raio-x e etc. Vocês podem ver aí no exemplo, as duas imagens acima são exemplos de ondas eletromagnéticas. Já as ondas mecânicas, elas são ondas que propagam-se somente em meios materiais e são governadas pelas leis de Newton. Alguns exemplos que a gente pode citar são as ondas do oceano, que são perturbações que se propagam através da água, e as ondas sonoras, que se propagam através dos gases, líquidos e sólidos. E exemplos que a gente pode usar é ondas de oceano, ondas sonoras, ondas em mola, cordas, etc. E essas duas imagens de baixo são exemplos de ondas mecânicas. Já em relação à direção de propagação, as ondas podem ser classificadas de três maneiras: em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. As ondas unidimensionais são ondas que propagam-se em uma mesma direção. Exemplos que a gente pode usar é as ondas em cordas. Já as ondas bidimensionais são ondas que propagam-se sobre o mesmo plano, ou seja, em duas direções de propagação. Esse exemplo ocorre em superfícies de líquido como um lago, por exemplo. A imagem 2 vocês podem observar um exemplo de onda bidimensional e na imagem 1 é um exemplo de onda unidimensional. E já as ondas tridimensionais são ondas que propagam-se em todas as direções, né? Que no caso são as três dimensões. Como exemplo que a gente pode utilizar, está citando, são as ondas sonoras na atmosfera e a luz também. E no exemplo, na imagem 3, vocês podem ver exemplos de ondas de rádio. Também se propagam em todas as direções. Em relação às ondas, quando são classificadas quanto à direção de vibração, né? A gente pode fazer duas classificações: ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais vão ser ondas em que as vibrações possuem um ângulo de 90 graus e é perpendicular em relação à direção de propagação das ondas. E este exemplo que a gente pode estar utilizando são das ondas das cordas e das ondas do eletromagnetismo. A imagem 1 ela pode ser um exemplo claro da onda transversal, que é bem comum ao nosso ver, beleza? Já as ondas longitudinais, elas são ondas em que as vibrações ocorrem na mesma direção do movimento. E este exemplo que a gente pode estar utilizando são os exemplos das ondas sonoras. A imagem 2 deixa claro como ocorre a onda longitudinal. Podemos abrir uma observação e dizer o seguinte, né? No caso, ressaltar, né? Reforçar o que já foi dito. A onda ela não transporta matéria, a onda transporta apenas energia. Então, já que já vimos, né, toda a classificação das ondas, podemos agora partir para os elementos da ondulatória, que são elementos que vão nos ajudar a responder nossas questões. Então, né, as características das ondas elas vão poder variar de acordo com comprimento, frequência, amplitude e velocidade. Então, para que a gente possa entender sobre o comportamento das ondas, é importante, é fundamental que a gente compreenda esses conceitos, né, que partem de alguns elementos que são usuais nas ondas que vão facilitar o nosso entendimento quando estivermos estudando e aplicando algumas fórmulas, algumas teorias e tal, né? Então, o primeiro conceito, o primeiro elemento vai ser o vale. O vale ele vai ser o ponto mais baixo da onda. Em contraponto, vem a crista, que vai ser o ponto mais alto da onda. Já já eu vou mostrar uma imagem que vocês vão conseguir entender melhor o que significa cada elemento. Outro elemento importante vai ser o comprimento de onda, que é justamente a distância entre dois pontos consecutivos onde a perturbação começa a se repetir. De uma forma geral, a gente pode considerar que
é uma distância que vai ser a distância entre dois vales ou duas cristas. Então aí vai ser o comprimento de onda. A unidade ela é dada em metro. Já a amplitude vai ser a altura atingida por essa onda, ou seja, vai ser a distância que pode tanto ser medida pela crista, parte mais alta, ou medida pelo vale, que é a parte mais baixa. Pronto, agora de posse de todos os conceitos, né, que já foram apresentados, a gente pode observar essa imagem e entender melhor visualmente, né, o que significa cada elemento. A crista ele vai estar no ponto mais alto, enquanto o vale ele vai estar no ponto mais baixo da onda. E o comprimento de onda, observem, né, que pode ser medido de uma crista até outra, ou pode também ser medido de um vale até outro, porque são pontos estratégicos onde a onda começa a se repetir, certo? E além disso, temos a amplitude. A amplitude ela é a distância que vai do meio de propagação, né, da linha principal, até o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da onda. Aí na imagem é possível observar isso. Mas além dos elementos que já foram estudados, já foram apresentados aqui para vocês, existem outros elementos que também vão ser importantes para o nosso estudo, né? Os nossos cálculos também. E o primeiro deles seria a frequência. A frequência ela é o período dividido por uma unidade de tempo, que é expressa em Hz, ou simplesmente 1 sobre segundo. Já o período ele vai ser o intervalo de tempo de um ciclo completo de uma oscilação de uma onda, que pode também ser expressa em segundos. Já a velocidade, como o próprio nome já diz, vai ser a velocidade em que a onda vai se propagar, beleza? Podemos considerar como sendo a relação entre o comprimento de onda com o período ou com a frequência, né, em vez do período. Vou mostrar aqui as fórmulas para vocês e vocês vão entender melhor o que é que está acontecendo. Aqui são algumas fórmulas que a gente usa quando estamos estudando sobre ondulatória, né? Lembrando que, né, o F é a frequência, o T é o período, e o lambda é a representação do comprimento de onda. Além disso, tem a velocidade também, que é representada pelo V. Ok? Lambda é essa letrinha grega, aí que é um Y de cabeça para baixo. Então, essas são as fórmulas principais que, quando estamos estudando sobre ondas, costumamos utilizar. A frequência é igual a 1 sobre T, da mesma forma que o T também é igual a 1 sobre F, e a velocidade é igual a lambda vezes F, enquanto ela também pode ser expressa como lambda sobre T, né, que é uma relação entre o F e o T. Agora vamos aprender sobre um conceito muito importante na ondulatória, que é a superposição, que também pode ser chamada de interferência. Então, gente, quando duas ondas se superpõem, né, se interferem em algum meio, ocorre o fenômeno que é chamado de superposição ou interferência. Aí existem dois princípios básicos de interferência de ondas na física. O primeiro deles vai ser justamente o fato de que no ponto onde ocorre a interferência, né, no ponto em que as duas ondas elas se cruzam, se tocam, o efeito resultante da soma vai ser justamente o mesmo efeito que seria produzido pelas ondas separadas, caso atingisse separadamente aquele ponto. E o segundo ponto básico é que justamente após a interferência, as ondas seguem seu caminho com as mesmas características que tinham antes de acontecer a interferência. Aí depois de entender melhor sobre o que é interferência e superposição, a gente pode dizer, né, que existem dois tipos de interferências de ondas, que é a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Na interferência construtiva, a amplitude de onda resultante é maior que a amplitude de cada uma das ondas separadamente. A gente vai entender melhor visualmente, eu mostro uma imagem e a gente vai conseguir compreender melhor. Enquanto na destrutiva, a amplitude da onda resultante é menor do que a amplitude de cada uma das ondas separadamente. Ou seja, né, o que é que vai acontecer? Aqui na interferência construtiva, vocês conseguem observar que existem duas ondas que estão indo em direção uma à outra, ou seja, elas vão se bater, elas vão se interferir. Então vai acontecer o fenômeno chamado de interferência. Só que o que é que acontece? Quando elas começam, no momento em que elas se batem, né, que elas se cruzam, vai acontecer o fenômeno chamado de interferência construtiva. O que é que vai acontecer com isso? As ondas elas vão se somar e elas vão ficar maior. É como se elas se fundissem e se transformassem em uma onda só, bem maior, com amplitude bem maior. Porém, no momento em que elas se tocam, elas também vão se afastar. Uma vai seguir o seu caminho, como estava seguindo, e a outra vai seguir o outro caminho que estava seguindo. Elas vão se separar e vai cada um para o seu caminho. Elas vão se interferir e vão se separar. Já na interferência destrutiva, vocês conseguem observar que as ondas elas vão subtrair, né? Porque isso ocorre. Lá na interferência construtiva, vocês observaram
que as duas ondas tinham a concavidade voltada para o mesmo sentido, não era? As duas estavam com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o véuzinho está para cima, né? Tem uma ondinha para cima. Então, quando elas se cruzam, elas vão se somar. Já nesse caso, não. Tem uma com a concavidade para baixo e outra com concavidade para cima. Então, isso vai resultar, quando elas se somarem, como uma está para baixo e outra está para cima, vai como se anulasse, sabe? Ou quase se anular, supondo que elas são iguais de um lado para o outro. Então, vocês conseguem observar tanto no GIF, o que acontece, quanto na segunda imagem também, onde você vê cada fase, onde elas vão se cruzar, elas se tocam, a partir do momento que elas se tocam, elas começam a se anularem. Depois elas se separam e cada um vai para o caminho que estava seguindo normalmente. Agora, em relação aos meios de propagação, né? Quanto aos meios, a gente pode citar 4 tipos em que as ondas elas podem se propagar. E são os meios lineares, meios limitados, meios uniformes e meios isotrópicos. Então, se diferentes ondas de qualquer ponto particular do meio em questão podem ser somadas, então elas podem estar em meios lineares. Já se ele é finito em extensão, se as ondas são finitas em extensão, elas estão em meios limitados. Caso contrário, elas podem ser consideradas em meios ilimitados. Se suas propriedades físicas não podem ser modificadas em diferentes pontos, então estão em meios uniformes. E se suas propriedades físicas são as mesmas em qualquer direções, então o meio é isotrópico. Agora, vamos estudar sobre as ondas estacionárias. As ondas estacionárias elas vão acontecer quando duas ondas periódicas de mesma frequência, certo? Com o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude, estão em sentidos contrários e se interferem. Ou seja, é o resultado da interferência de duas ondas iguais que se propagam em sentidos opostos. Lembrando que as extremidades, né, dessa corda, desse meio em que a onda está se propagando, elas precisam estar fixas, precisam estar presas. Então aí vai ocorrer o fenômeno chamado de onda estacionária. O caso mais simples é quando se tem uma corda esticada, onde as ondas produzidas numa extremidade se interferem com as ondas que vêm da outra extremidade, uma extremidade oposta. Nesse GIF, nessa imagem, vocês conseguem observar que existem, em tons mais claros, né, que existem duas ondas, uma que vem do lado esquerdo e outra que vem do lado direito, ondas no caso. Então elas acabam se interferindo, essa interferência acaba resultando nessa onda com um traço mais forte, que é chamada de onda estacionária, que vocês podem observar que ela tem pontos fixos. Esses pontos eles permanecem no mesmo local, eles não mudam, a amplitude acaba mudando, porém esses pontos permanecem fixos. Aí vai ser chamada, a partir disso, né, vai ser chamada a onda estacionária. Então, concluindo, né, os pontos onde a interferência é sempre destrutiva, a gente vai chamar de nó, que é justamente esses pontos que eles permanecem fixos. Enquanto os pontos de amplitude máxima são chamados de ventres, esses pontos que ficam subindo e descendo. Já a distância entre os dois pontos de nós consecutivos, né, a gente pode chamar a metade do comprimento de onda. Então aqui tem uma imagem para vocês entenderem melhor o que significa cada parte, cada elemento que foi citado anteriormente. O nó é justamente esses pontos fixos, enquanto o ventre vai ser essa parte maior da amplitude da onda, onde tem a amplitude máxima. Aí é o ventre, enquanto os nós são esses pontos mais fixos. Nessa imagem tem a palavra nó, nó, que corresponde justamente ao ponto do meio em que significa cada elemento desse. Os nós é justamente os pontos onde há interferência destrutiva, como já foi mencionado, e o ventre é justamente os pontos de amplitude máxima. Agora, dando continuidade no nosso assunto de ondulatória, a gente vai chegar no conceito de ondas sonoras, que é um dos conceitos também muito importante quando a gente estuda a ondulatória. Lembrando que as ondas sonoras elas são tanto mecânicas, como longitudinais e tridimensionais. Como a gente já estudou a classificação das ondas, a gente entende muito bem o que é que isso significa, beleza? Aí, a partir disso, né, trazendo os conhecimentos de ondas sonoras, nós podemos trazer alguns conhecimentos bem interessantes, né? O ouvido humano ele é capaz de captar sons de frequências desde 20 Hz até 20.000 Hz. Esse intervalo é o chamado de intervalo audível. Sons de frequências abaixo de 20 Hz são chamados de infrações e de frequência superior a 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Como são ondas mecânicas, a velocidade das ondas sonoras ela também vai depender do meio em que estão se propagando. Quanto mais rígido for o meio, maior a velocidade de propagação. Outra coisa também importante de se falar é que, além disso, a onda ela também pode sofrer tanto reflexão quanto refração e difração.
A reflexão é quando a onda incide em um obstáculo e volta para o mesmo meio, mantendo as mesmas características. Vocês podem observar na imagem e no GIF. Já a refração é quando a onda ela muda de meio e a velocidade de propagação também muda de direção. Observem que aí existem dois meios, certo? Duas cordas de dois tipos. Então, quando a onda ela vai até a segunda corda, uma parte passa pela corda refratada e outra parte é refletida, ela volta. Já a difração ela vai ocorrer quando a onda ela vai desviar de alguns obstáculos, né? Que vai depender diretamente do comprimento de onda. Aí nas duas imagens você consegue mais ou menos observar como é que ocorre isso. Vem a onda, ela encontra alguns obstáculos, mas elas conseguem atravessar esses obstáculos e se espalham de acordo com suas características. Para exemplificar como acontece, como ocorrem as ondas sonoras, a gente pode utilizar um exemplo de um piano e violão. Vamos supor que se um piano e violão vão tocar a mesma nota musical, o som não vai sair o mesmo. Por quê? Isso se dá pelo fato do timbre das cordas, né, gerada tanto pelo piano quanto pelo violão, ser diferente. Ou seja, o formato da onda que vai ser diferente. Aqui vocês observam na imagem que existem vários instrumentos musicais que têm, vamos supor, o mesmo comprimento de onda, porém vocês podem ver que o formato dessas ondas são diferentes. Isso ocorre justamente porque o timbre de cada instrumento ele vai ser diferente. Outras observações também que a gente pode fazer em relação às ondas sonoras é que a frequência da onda sonora ela vai influenciar na nota, né? Quanto maior a frequência, mais agudo será o som, e quanto menor a frequência, mais grave será o som. Já a amplitude da onda sonora também vai influenciar no volume. Quanto maior a amplitude, maior o volume do som, e quanto menor a amplitude, menor o volume do som. E por fim, o comprimento de onda também vai influenciar na difração. Quanto maior o comprimento de onda, maior será a difração. Agora vamos estudar sobre cordas vibrantes. A corda de um instrumento musical ela vibra ao ser tocada, e a partir disso ela vai formar uma onda estacionária justamente por causa das extremidades fixas da corda. Na verdade, a onda resultante será o resultado de várias ondas estacionárias se superpondo, como a gente já viu, pois a corda tem vários modos de vibração. A maneira mais simples da corda vibrar vai se chamar primeiro harmônico ou também frequência fundamental. É isso que aparece na imagem, onde essa onda vai ter um comprimento de lambda igual a 2L e sua frequência vai ser igual à velocidade sobre 2L. Isso aí é a frequência fundamental, certo? O primeiro harmônico. Já o segundo harmônico, né, ele vai ser caracterizado por dois ventres na corda e a presença de mais um nó na corda. Vocês observem que agora foi adicionado tanto mais um ventre, né? No primeiro harmônico só tinha um ventre e dois nós, e agora no segundo harmônico são dois ventres e três nós. Aí nesse caso, o comprimento de onda vai ser dado por L igual a L e a frequência vai ser igual a velocidade sobre L. Então, a partir disso a gente pode gerar terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico, enfim, muitos harmônicos. Então, a partir disso, a gente pode tanto trazer uma fórmula para o comprimento de onda quanto para a frequência quando se trata em N harmônico. Então, a gente vai chamar de harmônico N, onde o lambda, o comprimento de onda, vai ser igual a 2L sobre N. N vai ser o número do harmônico desejado. O harmônico 2, se eu quero o harmônico 7, eu vou colocar o número 7 no N. Então, a frequência do mesmo jeito vai ser igual a N vezes a velocidade sobre 2 vezes L. Agora, para finalizar o nosso estudo, vamos falar um pouco sobre a ressonância sonora, que é um conceito muito importante quando se trata das ondas sonoras também. A ressonância, ela vai acontecer quando uma fonte emissora vai conseguir emitir ondas em frequência muito próxima à frequência de oscilação natural de um receptor. Essa frequência natural também pode ser conhecida como frequência fundamental, nessa imagem da direita, que foi algo que a gente já viu, que vai corresponder ao número de oscilações por segundo capaz de produzir harmônicos, isto é, frequências de ondas capazes de interferir construtivamente sobre elas mesmas, produzindo um significativo aumento de sua amplitude. As notas musicais são exemplos de harmônicos. Cada nota musical corresponde a um harmônico, e cada harmônico é um múltiplo de frequência fundamental do instrumento. Agora, para entendermos melhor sobre a ressonância, vamos tomar como exemplo as cordas de um violão, beleza? Se a gente controlar a tração aplicada sobre a corda, tanto afrouxando ou puxando suas tarraxas e o seu comprimento, pressionando em uma das suas casas, a gente vai poder selecionar o campo harmônico que vai ser produzido. Certo? A produção desses harmônicos acontece quando colocamos a corda para oscilar. Nesse momento, duas ondas vão se propagar pela corda, como a gente já viu, em sentidos opostos, beleza?
aquele mesmo caso que a gente já vem estudando. Então, quando refletidas pelas extremidades da corda, essas ondas vão somar suas amplitudes, né? Que é o fenômeno chamado interferência, que a gente também já viu, e essa vibração é então transmitida para o ar, produzindo o som das notas musicais. Beleza? Aí na imagem você consegue observar que o violão ele vai conseguir produzir aí, ó, inúmeros campos harmônicos. Então aí nós estudamos sobre o fenômeno da ressonância sonora. E aqui a gente finaliza sobre o estudo da ondulatória, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato, vocês sabem onde procurar, e bons estudos para vocês. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.